Apocalipse 3, de 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou, a pedido do cinegrafista, descer e ficar nesse batente. Vou pedir ao Teste que me ajude. Posso sentar? Pode. Deve sentar. Queridos, Laodiceia era a região mais importante daqueles dias. Aqui estava o fórum para todos os julgamentos que aconteciam na região, em grande parte da Ásia Menor. Também era um centro financeiro. Bancos aqui estavam, todo o gerenciamento financeiro de grande parte da Ásia Menor era feito aqui. Era um centro de exportação. E a economia estava baseada em três coisas fundamentais. Um colírio, que era extraído de uma planta medicinal, e isso fazia com que pessoas do mundo viessem para Laodiceia para tratamentos oftalmológicos. A segunda coisa era a produção de tecidos. Laodiceia era um centro de moda, era uma cidade fashion, por assim dizer. As pessoas que gostavam disso corriam para cá porque os lançamentos da época eles eram feitos aqui. E também ela se tornou famosa pela mineração, minas de ouro. Então Laodiceia tinha um tripé como fonte de rendimento e riqueza, que era tudo que poderia e fez dela um centro importante no mundo inteiro. É aí que o Senhor Jesus olha para a igreja nessa cidade, porque obviamente a igreja ela é também parte do extrato social, e ele diz que a igreja começou a botar para dentro uma consciência errada de que ela era tão rica quanto a cidade de Laodiceia. Ela foca na riqueza errada do ponto de vista do Senhor. É quando ele convoca a igreja a olhar para a verdadeira riqueza. E aí começam algumas lições tremendas. Primeiro, a capacidade de Jesus de tirar lições do lugar onde ele está. Ele sempre foi assim. Ele anda pelo norte de Israel, nós vamos andar, ele olha e vê uma plantação de lírios, era a época, possivelmente a primavera, e olha os lírios e dali ele tira lições sobre a vida. Ele fala que Salomão, em todo o seu esplendor, nunca se vestiu como um lírio daquele. Ele vai fazendo leituras. Em 2004 eu trouxe ao Recife o Dr. Samuel Camalesso,
um indiano que foi presidente no mundo da visão mundial, e ele sempre teve um hábito, ele gostava de andar por florestas, por matos, e geralmente, quando ele fazia isso, os sermões que ele pregava tinham tudo a ver com o que ele via, com pássaros, com árvores, com cipós. Ele fazia as ilustrações da vida baseado na leitura do ambiente. Nós perdemos essa sensibilidade, podemos resgatar, de ver Deus falando nos lugares onde nós estamos. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. A gente pensa em glória só como brilho, porque a palavra é brilho, mas a glória de Deus está expressa numa grama, numa árvore, numa borboleta, num pássaro, num fruto, coisas que só Deus faz. Então Jesus olha para Laodiceia e ele, com uma capacidade extraordinária, tira todas as lições para a igreja desse contexto onde a igreja está plantada. A primeira referência que ele faz é sobre o que os guias já falaram, sobre essas águas que desciam daqueles montes nevados ainda, os picos ainda estão cobertos de neve, geladas, e encontravam com as águas quentes. Por exemplo, quem nadou ontem no hotel, né, teve a oportunidade de ver que Laodiceia, que hoje é a cidade de Pamukkale, é um centro, uma espécie de estação hidromineral, onde as águas térmicas atraem visitantes, como lá em Goiás a gente tem. Então Jesus olha para isso e ele diz assim: vocês estão mornos, isso é, ficaram no não é, parece, mas não é. E ele estabelece uma verdade de Deus. Deus não quer conveniência, Deus quer convicção. Ele diz: oxalá vocês fossem frios, gelados, isso é, desinteressados, espiritualmente alienados, ou quentes, fervorosos e animados. Mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Quem já bebeu água morna sabe o que Jesus estava dizendo. Aliás, eu conheci no interior mães que, quando precisavam fazer um filho, botar para fora alguma coisa, davam meio copo de água morna e o vômito era instantâneo. Então o que Deus está desafiando é que nós sejamos, no linguajar de hoje, ou 880. Não há por que fazer média com Deus, até porque ninguém consegue. Não há por que se estabelecer uma vida de mineiro, aquela diplomacia mineira, né? Tanto faz como tanto fez, ou bancar diplomata com Deus. O que Deus quer é a sinceridade e o posicionamento. Aquele que diz: eu não consigo crer, eu não consigo vencer tal situação, eu não consigo me libertar de tal prática, eu não consigo, eu sou assim, e Deus vem em socorro. Como foi a história de Agostinho que a gente conta nos cursilhos. Eu tive pessoas amigas que viveram esse momento, depois de lutar e chegaram em oração e disseram: acabou, ou o Senhor muda ou eu não consigo mudar, e mudaram. Então Deus diz: é 880. Laodiceia ficou no meio. Laodiceia ficou na zona neutra, na terra de ninguém, tipo aquele indivíduo que diz: vou esperar para ver no que dá. Se o paganismo prevalecer, eu estou lá. Se o cristianismo prevalecer, eu estou lá. Deus abomina esse tipo de coisa. Depois ele ataca diretamente o problema. E ele diz a Laodiceia: você precisa comprar colírio, ouro e vestes. Isso aí, ele ataca os 3 pontos da economia da cidade. Para dizer uma coisa simples: a segurança de vocês sou eu e não isso. Não é economia. A economia é hoje forte, amanhã é fraca. É um plano de governo, é um projeto. Obviamente que tem que se trabalhar, se investir, se progredir, mas o que Deus está dizendo é: não põe o coração nisso, porque isso vai embora da noite para o dia. Eu conheci muitos irmãos da Armênia que perderam o que tinham da noite para o dia e tiveram que correr do país. Então Deus diz: vocês têm o orgulho do tecido que produzem. Né? Eu já disse lá no meu púlpito que Laodiceia tinha uma espécie de São Paulo Fashion Week, né? A meninada desfilava, lançava moda, como a Ilha de Capri na Itália, como Milão também na Itália e outros centros de moda no mundo. Laodiceia era isso. O que era lançado aqui tornava-se moda. Então,
eles se orgulhavam disso e Deus confronta e diz: vocês estão nus. Não é esse tipo de roupa que vai vestir vocês. Eles se orgulhavam da produção desse colírio que era retirado dessa planta. E Deus diz: vocês acham que esse colírio resolve tudo? Mas eu quero dizer que além de estarem nus, vocês estão cegos. Em terceiro lugar, Deus diz: vocês gostam de afirmar a pujança econômica em razão do ouro abundante aí, mas eu quero dizer que vocês estão pobres. Então, o que isso significa? O que Deus está deixando como princípio é uma coisa muito simples. Nós podemos ter bons medicamentos, Deus deixa isso. Podemos ter roupa da melhor qualidade, não há nenhum erro nisso. Podemos ter ouro em abundância, não há nenhum erro disso. O que Deus está dizendo é: não ponha o coração nisso. Por quê? O que ele quer dizer a Laodiceia é: a segurança de vocês sou eu. Amém. Um dia a mina esgota. Um dia o vestido rasga. Um dia o colírio acaba. Agora eu permaneço para todos sempre. Amém. Então, ele desafia até hoje, porque aí é que está o princípio, e o princípio não morre. A que nós saibamos ter, saibamos progredir, mas tenhamos o coração posto no Senhor, né? Sejamos aquele tipo de cristão que diz, como disse Davi era rei. Davi disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, Moisés, aliás, mas nós fazemos menção do teu nome. É em ti que nós confiamos. A palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Haja o que houver. Eu visitei no Hospital Moinho de Vento em Porto Alegre, quando eu morava lá, uma senhora cancerosa em estado quase terminal, e era um negócio triste de se ver. Aliás, foi um homem, e aquilo já exalava mau cheiro. E quando nós nos aproximamos, uns 7, 8 pastores, perguntamos se ele queria que nós orássemos por ele, e ele, com os olhos cheios d'água, disse: eu queria que vocês cantassem um louvor, morrendo. E nós perguntamos: qual é o louvor que o senhor quer que nós cantemos? Ele disse: conta as bênçãos, conta a contação. E eu olhei para ele e disse: meu amigo, quem precisa de oração aqui não é você, sou eu. É você que vai orar por mim, não eu por você. Câncer, o rosto comido, exalando mau cheiro. Uma semana depois morreu. E ainda abre a boca para dizer: conta as bênçãos, conta a contação, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu tive um amigo querido que morreu, e eu dei muitas graças a Deus porque eu estava longe. Mas a esposa dele, conversando comigo e Carmen, disse: nos últimos 2 ou 3 dias a gente via claramente que só o corpo estava aqui, ele já estava para lá. O que ele conseguia ainda articular de palavra, o que ele conseguia coordenar de palavras, era de alguém que estava com os pés assim, aqui, mas o coração no céu. Então, o que o Senhor está dizendo é isso. Não é uma coisa excludente. Não é deixar de se vestir bem, pode se vestir. Não é deixar de ter ouro e bens materiais. É para ter, lutar, quem puder. Não é para deixar de usar a medicina é uma bênção. Agora, o que Deus está dizendo é que a última confiança, o último refúgio, o último bastião da nossa vida não sejam essas coisas, mas sejam as coisas que nós recebemos dele. Então, queridos, essa é a mensagem, Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E essa é uma afirmação que mostra que às vezes, para abrir o olho da gente, Deus precisa disciplinar. Disciplinar é discipular. Disciplina não é castigo. A palavra disciplinar tem a mesma raiz no original da palavra discipular. É ensinar o caminho, é dizer por aqui. E ele termina lançando o convite. Ele diz assim, é como se Deus falasse: bom, está posta a verdade. O que eu tinha de dizer está dito. Isso aqui
é independente da fé que nós temos. Se eu creio nisso, ótimo. Se eu não creio, o problema é meu. Isso é como a lei da gravidade, independe da minha fé. Ah, eu não creio, o problema é meu. Então Deus encerra fazendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, quer colírio para ver de verdade? Eu estou aqui batendo, deixa entrar. Quer ouro verdadeiro? Não esse que o ladrão rouba, mas o eterno. Eu estou aqui. Quer vestes que não são ruídas por bicho nenhum, que não mofam? Eu estou aqui. Aí vem a decisão: quer continuar vivendo desse colírio, dessas vestes e desse ouro? Viva. Agora, se você quer, eu estou batendo. Sabe por que Deus bate, queridos? Porque Deus não arromba a porta da vida de ninguém. Uma das coisas mais lindas da fé cristã é que ela é a única fé fundamentada em amor. Todas as outras propostas religiosas são calçadas em justiça. Olho por olho, dente por dente. O cristianismo verdadeiro, a fé verdadeira, ela surge da graça, do favor imerecido e do amor, do perdão, da convivência, da comunhão, e ela termina dizendo: o amor é mais forte do que a morte. Então ele continua batendo. Agora, eu vou dizer sim ou não. Eu vou dizer: não, eu quero continuar na vidinha que eu estou, tá boa, tá gostosa, tá agradável. Ou então abrir a porta e dizer: vem, toma conta, invade, te instala, cria raízes dentro de mim, estabelece em mim o teu reino. E esse aí ele conclui dizendo: a esse que vencer, eu darei a coroa. E concluindo, eu gostaria de convidar vocês para que numa hora dessa, num lugar tão bonito, eu fico olhando, se pudesse, não é possível ver o que aconteceu aqui, mas essas colunas, essa colunata, elas são testemunhas silenciosas de fatos que aqui gente amou, aqui gente odiou, aqui gente nasceu, aqui gente morreu, aqui gente creu, aqui gente descreu, aqui houve toda a tessitura da vida. Todos os dramas da existência aconteceram aqui e tudo passou. Agora, os que usaram o colírio dele estão vendo até hoje. Os que se vestiram com as vestes que ele deu, estão lá, caminhando até hoje vestidos. E aqueles que optaram pela riqueza desse ouro que ninguém destrói, são ricos por toda a eternidade. Eis que estou à porta e bato. Abra para o seu bem e para a glória do nome dele. Amém. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Temos nos iludido com as miragens que o mundo nos oferece. Temos cedido tantas vezes a propostas fáceis. Temos tentado curar os nossos olhos com colírios que não resolvem. Temos tentado pôr a nossa confiança num ouro que é destrutível. Temos nos iludido com tecidos que não cobrem. Mas nós pedimos que nesta hora, neste lugar, o Senhor olhe com carinho para cada um de nós. E que a batida que está sendo feita na porta do coração de cada um encontre receptividade. Que a porta seja aberta, que o Senhor possa entrar e que o banquete aconteça. Amém. Que o colírio seja posto para verem por toda a eternidade. Que as vestes que cobrem e que jamais serão corroídas sejam por todos vestidas. E que, ó Deus, o ouro que vem de ti seja abraçado como riqueza eterna. Faz isso no coração de cada um. Que todos nós aproveitemos esse instante para abrirmos os olhos diante de ti e dizermos: é verdade. Nós temos vivido uma ilusão. Nós temos alimentado a alma, às vezes, de miragem. Mas queremos sair daqui para a vida, voltar para a vida, para a realidade da existência. Nessa verdade do Senhor. Toma conta, Senhor. Usa, faz o teu banquete, serve o teu cardápio
porque eu quero sentar à mesa contigo e comer para ser farto. É o que pedimos em nome e para o louvor único de Jesus de Nazaré. Amém. Deus nos abençoe.